Eu vou só aproveitar a Na deixa terceira? do Vitor Pereira. Oi? Zero? Na terceira fase. Terceira fase, verdade. Os brasileiros têm duas, verdade. Obrigada, Juca. Eu vou aproveitar para fazer um merchan da minha coluna de ontem, falando do VP e do Sampaoli, dizendo como a gente exige pouco dos treinadores, né? Porque não era novidade para ninguém o tipo de comportamento do Sampaoli, todas as vezes que ele foi contratado, né? Do que ele fez no Santos, o que ele fez no Galo, depois não tinha justificativa nenhuma o Flamengo contratar o Vitor Pereira pelo histórico dele no Corinthians, e essa gente continua conseguindo empregos muito bem pagos. Mas sobre o Vasco, eu acho que a principal questão que fica é como o time vai se orientar na temporada para não ser tão dependente do Payet. O time é um com ele, um time sem ele. Ontem, o placar dá um pouco de ideia de um jogo tranquilo, mas o jogo não foi. Até o terceiro gol, quem tinha a bola era o Marcílio Dias. O Vasco estava. A impressão que dava era que o Vasco era o time mais frágil, jogando no contra-ataque. E acabou conseguindo garantir, ainda tinha vantagem do empate. Em nenhum momento eu acho que esteve arriscada a classificação do Vasco. Mas não jogou um futebol que dá esperança ao torcedor e à torcedora de vencer o Campeonato Carioca se não tiver o Payet em boas condições. E aí vem a preocupação em relação ao calendário, né? Os jogadores dificilmente vão conseguir jogar 100% das partidas, né? Ainda tem aí vírus de carnaval, Covid, dengue, aí fica ainda mais difícil de compor elenco, mas o Vasco fez o que era mais importante, avançar até pela parte financeira e porque Copa do Brasil também, não diria que está acessível ao Vasco, mas Copa sempre tem aquela possibilidade de conseguir chegar mais na frente. Acho que o que está minimamente acessível ao Vasco esse ano é realmente o Campeonato Carioca. Em relação ao Botafogo, tem o fator emocional, né? O Botafogo, desde aquele jogo contra o Palmeiras, em que começou o seu derretimento épico, tomou 8 gols depois dos 40 minutos do segundo tempo. E fez isso contra o Aurora. Cedeu 10 ações ofensivas ao Aurora durante todo o segundo tempo e mais 10 depois dos 40 minutos do segundo tempo. Então é um time que claramente não está bem emocionalmente, a torcida cobrando o tiquinho, essa coisa de chamar de pipoqueiro. Então é um time que não pode se dar o luxo de cair na Libertadores nesse momento, até porque se ele quer apagar, né, enterrar 2023, como a torcida do Botafogo quer fazer, chegar na fase de grupos é uma maneira de fazer isso, porque é onde o Botafogo devia estar desde o começo. O Botafogo ter conseguido ficar em sexto lugar foi praticamente uma façanha. Então, imagino que passe, porque o Aurora é um time bastante modesto, mas o fato da gente estar aqui discutindo se o Botafogo passa ou não do Aurora, assim como ontem o Red Bull precisou dos pênaltis para passar do Águilas, mostra que a hegemonia do futebol brasileiro talvez não seja a hegemonia do futebol brasileiro, é a hegemonia de Palmeiras e Flamengo no futebol brasileiro. A gente teve aí Santos e Atlético Paranaense chegando à final, mas, né, esse domínio ele está muito concentrado no topo da pirâmide. Quando a gente pega os times um pouco para baixo, o pessoal está precisando suar a camisa e sofrendo para eliminar times bastante frágeis e, do ponto de vista financeiro, muito inferiores. A gente tem a possível escalação do Botafogo para o jogo das 9h30, até a última previsão, né? A última notícia, o Botafogo, que no final de semana teve só 1.200 torcedores no estádio, tinha vendido 22 mil entradas para a partida de hoje. A capacidade do Newton Santos é de 40 mil, então haverá um público um pouco mais volumoso para a gente ver se o Botafogo avança. O segundo time do Fábio Matias, que faz a sua segunda participação como técnico de time profissional, provavelmente, Gatito Fernandes, Damian Soares, Lucas Alter, Barbosa e Hugo, no meio Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Eduardo, e na frente Júnior Santos, Tiquinho e Savarino invertido, porque o Vitor Sá foi embora. Juca, é possível um time que passou pelo que o Botafogo passou, eu vou aumentar essa crise aí, desde o jogo contra o Flamengo, ficar sem técnico de novo? É.
o Botafogo está mostrando, o senhor John Textor está mostrando aquilo que a gente já sabia, né? Que a SAF não é necessariamente panaceia para coisa alguma. E não é, não é. É aquilo de sempre. Se todos virarem SAF, haverá um campeão, um vice-campeão, né? 4 classificados para Libertadores e 4 rebaixados da SAF. Quero fazer aqui, abrir um parênteses quando você fez referência ao público. 22 mil no estádio que cabe mais de 40. É pouco, mas pior é a situação do Bragantino, né, Marília? Eu fico convencido de que o Bragantino não vai ser grande jamais. Porque ontem no estádio em que cabem 15 mil, tinha 4 mil. Quer dizer, não é possível que a cidade de Bragança não apoie o time com tanto investimento, com tanta beleza que se fez em torno do Bragantino. O Botafogo criou um verbo, né, Marília? Do mesmo jeito que Paulo Maluf criou o verbo do malufar, que não chega a ser um verbo, digamos, que o enaltece, o Botafogo também, agora a gente fala, será que o Bayer Leverkusen vai botafoguear na Alemanha? Porque está, né, na frente do Bayern Munique, parecendo que vai ser campeão. Não, o Girona botafogueou, porque perdeu a vantagem que tinha, ou a proximidade que tinha com o Real Madrid. Então, a essa altura, eu não sei o que é pior para o Botafogo. Se é não ter técnico, ou se é ter um técnico como o Thiago Nunes, que eu até hoje não entendi o que foi fazer no Botafogo. Infelizmente, é isso. Ô, Ju, Renato, você que está mais próximo aí de mais botafoguense, queria que você falasse... Botafogo. É isso que eu queria, que você falasse... Eu sei que eu quero falar. Pode deixar que eu sei o que eu vou falar do Botafogo, Maria. O problema é o seguinte, o Botafogo virou um entreposto, e a torcida custa a entender isso. O Botafogo é um entreposto de jogadores para a Europa. O que aconteceu no ano passado foi um acidente. As coisas, de repente, encaixaram, deram certo, e o time fez uma campanha espetacular. Na verdade, a venda do Vitor Sá é a maior prova de que o Botafogo é um entreposto. Desde que chegou, o nosso John Textor está fazendo isso. O Erisson, lembra do Erisson? O Erisson destacou um pouquinho, foi vendido para Portugal. O Jefinho começou a se destacar, foi embora. Aí não deu certo, lá voltou. O Botafogo vende todo mundo. E o John Textor, como, vamos assim dizer, gestor, é um desastre. Basta ver os resultados dos outros times dele. O Lyon está ameaçado de cair. Tem o time belga que está na zona de rebaixamento. O Crystal Palace não vai a lugar nenhum. Ele é um grande negociante. Ele está arrumando um jeito de ganhar dinheiro com isso. Ele não tem nada a ver com a cabeça de um dirigente progressista de futebol. O que ele está fazendo com o Botafogo, repito, é um entreposto. O Botafogo com o John Textor não vai passar disso. E essa história de, imagina se você deixar um time sem técnico, está sem técnico, pode ser eliminado da Libertadores hoje. Todo mundo acha que ele vai passar, eu também acho que deve passar, mas não tenho certeza. Porque o Botafogo está destroçado psicologicamente. O que o John Textor fez para recuperar o abalo do ano passado? Nada. O John Textor mal se vê hoje em dia aqui. Então o Botafogo ele é vítima do próprio dono. E aí é que é a grande armadilha da SAF. Quando o dono é ruim, ele é o dono, não interessa. Não adianta a torcida ir lá para a porta de General Severiano e reclamar. Não adianta ir para o Newton Santos estender. O cara é o dono, gente. Se ele não quiser, ele não quer e acabou. E é esse o grande drama do Botafogo. E é esse o drama do Cruzeiro também. É esse o drama do Vasco. O time do Vasco é muito mais fraco do que poderia ser, o que imaginavam os vascaínos quando entrou a 777. O Pedrinho, tadinho, ele é presidente da estátua do Roberto Dinamite. A coisa mais próxima que ele é do futebol do Vasco é ele cuidar da manutenção da estátua do Roberto Dinamite. Outro dia ele chegou a dar... não, eu queria, quem sabe, o Rodrigo Caetano... sai para lá. Ignoraram completamente o Pedrinho. Então, essas coisas das SAFs, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque os caras vêm para cá, não é para ganhar título, eles vêm para cá para ganhar dinheiro. A venda do Vitor Sá é um escândalo. O Vitor Sá era um dos jogadores importantes nesse time do Botafogo. E foi vendido na calada da noite. Não se fala mais nada sobre isso. Foi embora. É assim. Se amanhã ou depois, é porque o Tiquinho derreteu. O Tiquinho derreteu. Senão, ia embora.
Cadê o Lucas Perry? O Lucas Perry até ajudou o Lyon a se classificar numa taça menor lá, na disputa de pênalti. Cadê o Adrielson? Foi todo mundo embora. Esse é o Botafogo. Então eu sinto muito, a torcida do Botafogo tem que entender que o que aconteceu no ano passado foi uma coisa completamente fora da curva. O Botafogo está muito mais perto do que ele é no segundo turno do que ele é no primeiro. Porque o senhor John Textor comprou um clube para ganhar dinheiro e não para ganhar títulos.